O que Deus tem para mim? O que Deus tem para você? O que Deus tem para nós todos? Esse é um tema muito incisivo na vida de alguns, e para outros as pessoas nem jamais pensou nisso. O que Deus tem para mim? Como que a gente pode modificar a nossa vida quando a gente coloca Deus em primeiro lugar? Quando a gente descobre o que Ele tem pra gente? Quando a gente descobre que os sonhos de Deus é muito maior do que os sonhos da gente. Isso é um tema legal, no YouTube está dando bastante repercussão, algumas pessoas me perguntando e falando sobre o que Deus tem para nós, o que eles podem fazer por nós, o que a gente pode fazer pelas pessoas. É muito mais fácil a gente viver a nossa vida com Deus do que a gente viver a nossa vida sozinho. Você sabia que os seus planos, muitas vezes, ele não se equipara a 0,01% do que Deus tem para você? Que Ele tem o melhor para você e você jamais pergunta para Ele o que pode acontecer? Então, uma coisa eu te digo: Deus, Ele sempre tem um plano para você diferente do seu. Deus, Ele está agindo para você e com você, só que você não percebe. Por quê? Os seus planos são menores do que o dele. Quando você pensa em trocar de carro, de moto, Ele está pensando em um veículo muito mais melhor do que o seu e muito mais caro. Porque geralmente Deus, quando Ele te pede alguma coisa ou manda você fazer alguma coisa, Ele pede alguma coisa para você do que você acha que é impossível. Você está pensando em trocar seu carro por um carro de 60 mil, Ele está sonhando ali. Deus está vendo um carro para você de um carro de 150 mil e você fala: esse aqui é impossível. E é assim que Deus age, no impossível. Então, o que Deus tem para você nessa vida? O que Ele pode fazer por você? A gente fica pensativo, né? As pessoas geralmente só no momento da vida que pensa isso para elas. Fala assim: o que Deus tem para mim? Geralmente ela fala em momentos de frustração, um acidente, quando acontece alguma coisa com os filhos, quando acontece alguma coisa com os familiares mais próximos, com mãe, com pai, quando perde um ente querido da família, né? Quando se perde esse ente querido, a gente fica triste, angustiado, e nessa nossa tristeza a gente costuma perguntar: Deus, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que você tem para mim? O que você pode me dizer? Aparece para mim, né? A gente costuma falar isso para Deus. Só que na verdade a gente tem que falar dessas coisas o tempo inteiro, né? Já pensou se você estivesse contando com Ele todos os dias da sua vida? Mas não é contando, fazendo aquela oração que às vezes você pode falar assim: eu já conto com Deus, eu conto com Ele o tempo inteiro. Não, mas não é contar, acordar de manhã: Deus, obrigado, abençoe meu dia. Assim, por falar por falar. Uma coisa que acontece com você, você simplesmente só: ah, Deus é isso. Não, você viver a intenção do que Ele tem para você de verdade, fazer o que Ele pede para você fazer e você ouvir os comandos e você seguir. Isso é a gente estar com Deus no nosso coração. E aí dessa forma você vai realmente ouvir o que Deus tem para você, o que Ele tem. Porque as pessoas falam muito de propósito hoje. Ah, o meu propósito é isso, o meu propósito é aquilo. Acabaram de me mandar mensagem 2 pessoas falando assim: é o meu propósito. Na verdade, ninguém tem propósito. A gente descobre o propósito que Deus tem pra gente. Às vezes o que você acha que é seu propósito, porque você gosta de fazer, porque você se sente bem, o propósito de Deus na sua vida, que é o seu verdadeiro propósito, é outro. É como se, eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus chegou lá em Noé, e Noé, sei lá, imagina, Noé estava vivendo de boa na dele, com a família dele, e aí ele pegou e chega Deus, né? Fala para ele assim: constrói uma arca para mim. Poxa, e aí às vezes Noé tava falando: pô, tô vivendo meu propósito aqui, pô, de boa com a minha família e tal. Aí fala: não, constrói uma arca para mim. Mas eu não sei mexer com madeira, não sei. Constrói uma arca para mim. Quando você tiver vindo, um dilúvio vai, quando tiver pronto, um dilúvio vai vir, eu vou
acabar com a terra. Aí ficou 120 anos para Noé construir essa arca. Aquilo lá era o propósito que Noé tinha na cabeça dele? Não. Mas aquilo lá é o propósito que Deus tinha para ele. Ele tinha um fundamento, tem um propósito. Falar, ó, poxa, isso aqui é uma coisa que vai fazer que eu vou começar uma nova geração a partir da sua família. E tipo assim, na hora que Deus fala para ele aquilo, ele fala, poxa, então é isso. É para isso que eu vim ao mundo, é para isso que eu fiz. Então, na verdade, o que a gente acha que é nosso propósito, o propósito às vezes é só nosso. E não é o que Deus revelou pra gente, porque é muito diferente dele revelar pra gente do que a gente chegar e descobrir uma coisa e achar que aquilo é pra nós. É como se a gente, um exemplo, às vezes você acha uma fórmula, um exemplo, tá? Tem gente que tem uma empresa e aquela empresa ele começa a vender treinamentos e ele se dá bem, ele consegue arrumar bastante dinheiro e ele está satisfeito, realizado financeiramente. Ele fala, o meu propósito é ajudar as pessoas nisso. E chega um momento da vida dele que ele ganhou lá tanto dinheiro que ele fala assim, cara, parece que não é esse aqui, as coisas não estão fluindo, não é mais sobre o dinheiro, porque eu fui atrás do dinheiro, o dinheiro não me dá mais, o dinheiro assim não me satisfaz, ele não me dá mais aquele gás, aquele pique. Não é isso, o meu propósito é outro. E aí ele vai buscar o propósito dele, só que o propósito dele vai buscar o propósito dele com Deus, tendo uma intimidade, fazendo outras coisas. E às vezes o propósito da vida dele é estar junto com Deus, do lado de Deus, e ajudar outras pessoas. Às vezes é para fazer o contrário do que ele estava fazendo. Às vezes é para doar aquele dinheiro, para pegar aquele dinheiro, ajudar outras pessoas. Aí ele vai falar assim, poxa, eu construí um multimilionário, eu construí uma casa ali para uma pessoa, eu descobri, Deus me mostrou isso e esse é meu verdadeiro propósito. Eu vou começar a construir casas para as pessoas, eu vou juntar pessoas que queiram me ajudar com isso e eu vou pegar esse tipo de problema e vou resolver. E às vezes não tem nada a ver com o seu pensamento, entende? O propósito de Deus é outro. O que Deus tem para mim? O que Ele tem para você? Você já parou e perguntou para si mesmo o que Deus tem para você? Porque assim, uma coisa é fato, e eu vou fazer em 7 episódios, eu vou fazer pelo YouTube, mostrando 7 jeitos que Deus fala com você. Deus, ele conversa com todo mundo o tempo inteiro, só que a gente não está programado, a gente não está aliançado com ele, a gente não está com intimidade suficiente para poder ouvir. Então, o que acontece? A gente acaba passando despercebido, como se alguém nos chamasse no meio de uma multidão e simplesmente a gente não ouvisse, porque a gente não tem intimidade com o timbre da voz dele. Então o que precisa saber? Você precisa saber que você precisa ter intimidade com o Senhor para Ele poder revelar o verdadeiro propósito na vida sua, o seu propósito. Para que você foi criado, entende? Esse é o verdadeiro propósito. Descobrir o porquê que você foi criado, para que você está aqui. Porque a vida é muito mais do que só trabalho, só arrumar dinheiro, só ficar de boa. Eu fiquei muito tempo de boa na minha vida e eu vi que muitos tempos que eu fiquei de boa, que eu achava que eu estava de boa, eu estava perdendo tempo. Hoje eu sei disso, porque na minha vida, para mim, a minha felicidade naquele tempo, que não tem nada a ver com propósito, mas eu trabalhava toda segunda a sexta-feira, de segunda a sexta, para poder chegar no sábado, comprar carne assada, tomar cerveja, e aquele era meu momento. Parece que era assim, trabalhei a semana inteira para isso, para ter esse momento de relaxo, de relaxamento. E às vezes esse momento meu, ele era um momento que não cruzava de acordo com os princípios familiares, porque eu passava esse momento meu de estar de boa acima de tudo, inclusive acima da família. Se eu estivesse feliz, para mim estava bom, mas não é assim. Geralmente a gente tem que ver, quem é casado tem que ter esse princípio familiar. Então assim, quando você descobre de verdade o que Deus tem para você, você começa a modificar todas as coisas, entende? Você começa a modificar a sua vida. Então Deus tem um princípio para você, Deus tem um propósito para você na sua vida. Deus sabe como
que você tem que fazer tudo. Só basta você perguntar para Ele. E se você gostou dessa live, tudo bem, Torres? Se você gostou dessa live aqui, já comenta e fala para mim se você já descobriu o seu propósito ou se Deus já revelou o propósito dele para você. O que Ele tem para você? Fala para mim aí e me diz o que você achou disso. Já achou o seu propósito? Ou você ainda vai descobrir qual é a intimidade que você tem com Ele? Comenta pra mim, ou fala, eu não tenho intimidade nenhuma e quero ter. Faz uma pergunta aí que eu vou te responder. Um abraço e até mais.